Olá, sejam bem-vindos à minha oficina. E no vídeo de hoje eu vou tentar a primeira parte do desafio sob fogo. Uma das coisas mais comentadas no canal é que eu deveria participar do programa, mas será que eu consigo? Bom, caso você não conheça, o Desafio Sob Fogo é um programa do History em que os participantes têm que projetar, forjar e finalizar uma faca em 6 horas, usando materiais e técnicas que são escolhidos pelo programa ou pelos jurados, eu não sei bem. Eles têm 10 minutos para fazer o desenho e na primeira fase eles têm 3 horas para forjar, desbastar e fazer o tratamento térmico da lâmina. E na segunda fase são mais 3 horas para consertar alguma falha que tenha ocorrido na primeira fase e colocar o cabo e fazer os acabamentos finais. Quem está à frente desse desafio e organizou todo o roteiro foi o meu filho, o Alisson. Ele já escolheu o material da faca, vai ser um pedaço de trilho de trem, que eu só vou poder cortar um pedaço dele na hora mesmo. Uma vantagem que eu vou ter em relação aos competidores do Desafio Sob Fogo é que eu estou na minha própria oficina. Eu conheço todas as ferramentas e eu estou sozinho, sem aquela pressão de ter que vencer e também nem ter aquela preocupação de ser eliminado. O objetivo é entregar uma faca que seja funcional e dentro do tempo e, além disso, se divertir. A faca terá os mesmos parâmetros do programa e nós vamos sortear um dos modelos que foram escolhidos pelo Alisson, que me ama demais, é claro. Então agora a gente vai fazer um sorteio simples. Ele escolheu alguns modelos, colocou dentro de um copinho e eu vou colocar a mão e retirar, coisa bem simples. Então vamos lá, aqui está a mãozinha dele. Essa é a mãozinha do meu filho Alisson, solteiro, bonitão. Rufem os tambores. Uma Bowie, né? Tinham outros modelos, O problema é a guarda, né, cara? Mas vamos lá, desafio é desafio. Bom, para começar eu vou cronometrar 10 minutos para fazer o desenho da faca conforme os parâmetros que são aquelas proporções exigidas no tamanho da lâmina e do cabo. No caso dessa faca aqui são entre 12 a 14 centímetros de cabo e de lâmina de 32 a 35 centímetros, num total que não pode ultrapassar 49 centímetros. Os parâmetros eu vi só na hora e caramba, que faca grande! Quase 50 centímetros de faca, meu Deus! É isso mesmo? Então eu sigo desenhando e já procuro marcar os limites, que são o mínimo e máximo dos comprimentos. Eu vou pontilhar aqui e tentar ficar no meio termo entre o máximo e o mínimo tamanho. Falta 3 minutos. Eu vou encerrar, é por aqui mesmo. Eu vou fazer uma guarda reta, não sei se vou fazer É pra fazer pomo? Ou é sem pomo? Faz, você tá com tempo. Como não é damasco, então eu vou ver se eu consigo na segunda fase fazer um pomo. Então é isso. E foi dada a largada. Deixa eu acender a forja. Na hora de cortar esse trilho, pensei em tirar um pedaço da base, porque já tinha o formato achatado, mas acabei tirando um tarugo de cima para dificultar um pouquinho mais, porque seria muito fácil tirar de baixo, já que teria um formato aproximado da faca que a gente precisa. Aí com o maçarico eu removo o pedaço que eu quero. E antes de colocar na forja, eu preciso fazer a limpeza dos óxidos que ficam do corte com o maçarico. Agora eu preciso soldar uma haste para segurar essa peça enquanto eu estiver forjando. Um pedaço de ferro de construção aqui para mim já serve.
Bom, o aço aquecido, agora é a hora de esticar. Para isso eu vou usar o martelete com as duas matrizes abauladas. Eu sigo esticando e cuidando para manter a largura que eu preciso. Bom, na hora de cortar o material foi bem generoso, eu cortei material sobrando. É como dizem, né? Melhor sobrar do que faltar. Mas sobrou muito. Dava para fazer mais uma Bowie, com os mesmos parâmetros. Retirado o excesso, eu soldo outra haste para continuar o forjamento no martelete. E eu já aproveito e começo a definir a ponta da faca. A partir daqui eu abandono o martelete e só volto para ele na hora de forjar a espiga. Agora todo o serviço é feito na mão. Aqui eu dou uma pausa para conferir as medidas, todos os parâmetros, se estão ok. Bom, algumas cenas ficaram com o áudio um pouco comprometido porque a gente gravou sem microfone e o barulho das ferramentas atrapalhou um pouco. Mas pode ficar tranquilo que a gente deu um jeitinho, a gente fez uma dublagem, você não vai nem sentir a diferença. Acabou a primeira hora. Mais 2 horas, ela já está quase no formato. Agora é só terminar ali o gume até perto do ricaço e daí fazer a espiga. Eu acho que mais uns 30 minutos aí de forja, se não der nada errado. Arriba, arriba! Eu removo mais um pouco de excesso de material e já me preparo para forjar a espiga. Enquanto está aquecendo, eu faço a troca das matrizes por matrizes planas e começo por dar forma ao cabo. Aqui eu dou mais uma conferida nas medidas e eu percebo que eu tenho uma sobra de material no cabo. E também uma pequenininha sobra ali na ponta. Então, removendo essas sobras, ainda eu fico bem próximo ao limite máximo de comprimento. Faço os últimos ajustes e alinhamento antes da normalização. Eu decido aqui fazer um ciclo de normalização antes da usinagem, aí eu só tenho que tomar cuidado para não aquecer demais enquanto eu estiver lixando ela. Eu já poderia fazer a têmpera nela, mas eu vou fazer o desbaste. Eu aqueci ela, deixei ali fora para dar uma normalizadinha. Eu vou vir para a lixadeira, vou dar uma desbastada, vou tirar o grosso. E daí sim eu vou mergulhar lá na forja e fazer a têmpera. Eu tenho ainda... Eu tenho 1h29, 1h30 ainda para fazer esse desbaste grosso e a têmpera.
O desbaste mais grosso eu vou fazer na lixadeira de mão, para tirar a carepa, depois eu venho para a lixadeira de cinta, dou uma emparelhadinha, aí sim, mergulho na forja e dou uma têmpera, uma endurecida. Aí nessa endurecida aí acaba o tempo, daí a normalização a gente vai fazer fora o tempo, daí no intervalo. A normalização não, o revenimento, tá bom? A gente faz o revenimento no intervalo entre as duas etapas. Eu faço a remoção grosseira da carepa com esmerilhadeira e já aproveito para definir melhor esse perfil. Em seguida eu vou para a lixadeira de cinta com uma lixa de grão 50. Daí aqui sim eu vou dar a forma final para nossa faca. Bom, aqui foi feito o desbaste, né? Já procurei acertar o que eu pude. Ficou diferente, um pouquinho um lado do outro, né? Eu tenho 40 minutos ainda, então eu já vou para a têmpera. Eu deixei aqui bem grosso, porque se caso empene, eu tenho material ainda para remover e consertar. Então, eu vou fazer isso. Se der tempo, eu ainda tento fazer um fullerzinho aqui, um de cada lado. Se não der tempo, encerra assim mesmo, com um formato bacana. Ficou um pouquinho diferente do desenho lá, mas tá ok. Aí depois, na segunda etapa, a gente afina aqui para colocar o cabo e fazer os demais detalhes. Mas aqui tá bem legal, tá bem retinha, né? Eu vou para a têmpera lá e rezar para não empenar. Bom, infelizmente não teve fogo dessa vez, mas... Editor, dá uma força aí pra nós. Nossa! Ficou retinha! Uhul! Olha só esse som, cara. Dá até medo de derrubar uma faca dessa. Se ela cair no chão do jeito que ela tá aqui, é quase certo que quebra. Então tem que segurar muito bem ela aqui. E eu vou dar uma limpadinha nela. E na verdade eu nem sei se eu vou fazer nada com ela agora. Se eu botar um disco aqui com uma trepidação, tentar fazer um fuller, pode ser que vai que trinca. Então eu vou direto para o revenimento, eu só vou limpar ela e já vou meter no forno. Então vou meter no forno aí com 30 minutos de antecedência. E não vou arriscar fazer nada nela não. Ela está muito seca. Está muito dura. Se eu for tentar colocar um disco aqui ou prender na morsa, ela pode se partir. Então vou limpar e vou pôr no forno. Show de bola. Tá super quente. Vou colocar aqui. Essa tenaz aqui foi de Dom Pedro I, tá, gente? Não foi eu que fiz. Brincadeira, foi sim. Minha primeira tenaz. Deu no limite do comprimento do meu forno. No limite mesmo. Essa etapa aqui, sempre me perguntam por que a gente costuma colocar uma faca no forno. Essa aqui é uma das etapas do tratamento térmico, que se chama revenimento.
Vocês lembram que eu falei que ela está tão endurecida que ela pode quebrar? Então esse processo aqui, ele tende a diminuir essa dureza, essa fragilidade do aço depois da têmpera. Além de deixar mais maleável, ele alivia as tensões internas, porque quando você tempera um material onde tem partes mais finas, partes mais grossas, gera uma tensão, principalmente ali perto do ricaço, cria-se uma tensão ali. Então essa tensão, se não for feito um trabalho de revenimento, é fato que qualquer golpe, ou até mesmo uma queda no chão, uma faca dessa vai se partir, vai se quebrar em vários pedaços. Então aqui é para diminuir a resistência, diminuir essa tensão e essa fragilidade que o aço fica logo depois da têmpera. Então geralmente a gente usa uma temperatura abaixo da zona crítica, lógico, de 720 graus. No caso de facas, a gente nunca chega a mais que 500 graus, é questão de 200 a 300 graus, depende do aço, alguns 180, e tudo depende também da dureza que você quer numa faca. Por exemplo, uma faca grande dessa, que vai receber muito impacto, que a gente vai bater nela, eu não vou colocar 180 graus, eu vou colocar 200 até 250, deixá-la um pouco mais mole, um pouco mais macia. Mesmo que ela corra o risco de perder o fio, porque a ideia dessa faca aqui é a gente destruir ela mesmo depois na hora dos testes, tá bom? Então eu vou colocar aqui uns 230 graus aí de temperatura. Ela tende a pegar uma corzinha palha depois que ela fica... 230 é o máximo do meu forno, então nem que eu quisesse 250. Eu vou deixar ela aqui aquecendo, ela vai ficar por 1 hora aqui, o forno desliga automático. Eu vou deixar ela esfriando aqui dentro mesmo. Assim que estiver totalmente frio, eu vou ligar de novo mais 1 hora e vou deixar ela aquecendo. Vai desligar sozinha, ela vai esfriar aqui dentro. São 2 ciclos que eu vou deixar para garantir que tenha um bom revenimento essa peça. Como eu tenho 24 minutos, então eu vou dar uma adiantadinha na guarda, né? Mesmo que eu não tenha ali a medida do furo, porque eu não vou ter como medir, eu já vou cortar a chapinha ali mais ou menos ali, já vou marcar mais ou menos e vou dar uma adiantadinha na guarda, já que eu tenho esse tempo livre, beleza? Eu vou me complicar um pouquinho, eu vou pegar um pedaço de inox, porque o latão que eu tenho não teria um comprimento para fazer a guarda que desse certo. O latão é mais macio, mais fácil de trabalhar, mas eu vou pegar um pedaço de inox, eu acho que não tão grosso. Vou fazer uma guarda simples, uma guarda dupla. Até tem uns riscos aqui, não sei se eu vou usar, mas enfim, eu já vou cortar alguma coisa aqui já para ir adiantando. Posso aproveitar a virada aqui, né? Vamos ser inteligente. Aproveitar essa viradinha, eu não preciso cortar tanto. 25 mesmo. 1 polegada. Vou usar esse pedaço aqui. Bom, tenho 13 minutos ainda, já cortei o que vai ser a guarda. Vou aproveitar, já vou cortar o espaçadorzinho, um espaçador aqui acompanhando o formato do cabo que vai sair aqui. E já vou fazer o pomozinho, né? Vou pelo menos cortar os formatos, deixar pronto, aí para furar só na segunda etapa, já que eu tenho esse tempinho sobrando e a faca já está revenindo. Nove, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Deu alarme. Bom, acabou o tempo, 3 horas. Eu consegui ainda dar forma na guarda, no espaçador do cabo e já no pomo também, né? Fiz um pomo ovalzinho, depois a gente vai acertar junto com a madeira. E
A faca tá no forno, ela começou agora porque eu esqueci de ligar o forno, foi o Alisson quem viu que estava desligado. Então a gente acabou de ligar o forno, ela vai ficar 60 minutos, vai ficar lá até esfriada e a gente liga de novo, são aqueles 2 ciclos que a gente já falou. Então, para a segunda etapa, daí a gente vai continuar trabalhando na parte do cabo, eu vou dar mais algum acabamento nela, refinar os acabamentos, limpar. E cabo, afiação e mais 3 horas de pauleira. Agora são 5 horas da tarde de segunda-feira. Para fazer hoje vai ficar muito tarde. A gente provavelmente terminaria 10 da noite e a iluminação aqui fora é precária. Então a gente vai deixar para fazer amanhã cedo a segunda etapa, tá bom? Então logo a gente já começa a segunda etapa. Vai ser no próximo vídeo? Não vai sair um dia depois do outro, vai demorar um pouco. Então, o vídeo da segunda etapa vai sair em breve, a gente demora um pouquinho a questão de edição, se está assistindo esse vídeo agora, vai demorar uns dias aí, já vai estar a segunda parte para você assistir a finalização dessa faca e os testes, que vai ser muito brutal, você vai ver que a gente vai tentar mesmo, eu não vou querer quebrar a faca, ela tá tão bonita, mas a gente vai arrepiar ela, pode deixar. Então, fica ligado na segunda parte. E seja inscrito no canal, se você não for inscrito, porque senão você não recebe as notificações e você não fica sabendo quando eu postar a segunda parte. Então, se inscreve aí no canal, deixa um like aqui, compartilha com seu amigo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.